Irmãos, reconhecer que é um pecador, que é muito difícil a pessoa reconhecer que ele é um pecador. Quando ele chega a este ponto de reconhecer que ele é um miserável diante de Deus, aí ele está, é o primeiro passo, preparado para aceitar o Evangelho, para aceitar você falar de Cristo para ele, e para ele está no caminho, para ele estar humilhando, mas primeiro ele precisa reconhecer. Olha, tem muitas coisas que nós não reconhecemos. Até na vida cotidiana, quando nós erramos, que não seja sobre isso, tudo é pecado, né? Quando a gente desobedece. Quando nós não reconhecemos algo que nós estamos errados, nós não mudamos. É na vida profissional, é no trabalho, né? É nas relações com a família. Se cada um achar que ele está certo, então ele não muda, ele não humilha. E nesse ponto, aonde é que há o orgulho, aquele orgulho dentro da pessoa, se torna difícil de ele reconhecer algo que está errado. Sempre acha que está certo. Sempre é bom nós analisarmos tudo que vem nos corrigirmos. Na vida cristã, principalmente, quando alguém nos corrige, quando a palavra nos corrige, nós temos que reconhecer primeiro que nós somos um pecador. Mas nós somos um pecador redimido. Que as nossas culpas estão na conta de Cristo que ele pagou. Jesus, ele, com a sua morte de cruz, o derramamento de sangue, ele nos resgatou das garras de Satanás, das prisões eternas. Graças a Deus por isso que nós reconhecemos o primeiro ponto. Reconhecer que o pecado leva à morte eterna. Reconhecer que a rejeição a Cristo leva à morte eterna, se a pessoa chegar a partir desta vida, sem ter Jesus, rejeitando, vai ter uma separação de Deus eterno. Vamos começar, hoje eu vou algumas passagens, muitos falam, é difícil acompanhar, se for difícil não acompanha, mas não vai ser. Vamos começar em Romanos capítulo 3, versículo 23. O que Paulo disse? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo disse todos. Ele não separou alguns, todos. Todos pecaram e destituídos, você está separado da glória de Deus. Está perdido. Por quê? Por causa que já nasce pecador. Por causa do pecado original, que é uma depravação total. Como que está lá em Salmo 51 e 5, daqui a pouco nós vamos lá. Então, lá em Salmos, nós vemos a consequência do pecado sem confessar. Enquanto o salmista não confessou,
ele não teve alívio. E nós cristãos, quando nós não confessa pecado, nós não vamos ter alívio. A humanidade, o que aconteceu? A humanidade trocou a glória divina pela idolatria, pela glória humana. Quer dizer, trocou a glória de Cristo por um ídolo. Troca a glória de Cristo, do Cristo vivo, do Deus vivo, o Cristo vivo. Ele morreu, ressuscitou, está vivo. E para um deusinho, feito por homens. Então, aí o que acontece? Ele distorce a imagem divina de Cristo. Que agora, e as pessoas estão moralmente ou espiritualmente depravadas, sem Deus, sem Jesus e sem perdão. Vamos ver em Salmos. Então eu falei 51. Vamos começar no versículo 1 até o versículo 5. Então o salmista diz aqui assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Palavra do salmista. Ele disse aqui, ó: multidão das tuas misericórdias, como diz Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19, 20, 21, 22, por aí. Que as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos lá no inferno. Este salmo foi dado a Davi pelo Espírito Santo, quando o seu coração quebrantado, humilhado, arrependido devido ao seu pecado contra Deus. O salmista, imagina nós também. Então nós devemos sempre humilhar diante de Deus e ver: ó Senhor, me perdoa. Então, né, desta maneira, não só lhe proveu arrependimento e fé, mas sim, ele também, com arrependimento e fé, ele abandonou o pecado. Então nós devemos confessar e abandonar o pecado. Ele tinha cometido um pecado sério, adultério e depois assassinato. Do seu coração ele chegou a Deus em contrito. Nós vemos. E ele não encobriu, começou a encobrir, aí ele confessou. Agora, lava-me completamente da minha maldade e me limpe do meu pecado. O salmista está falando. Então, o problema do homem é o pecado, e o homem deve admiti-lo isso, reconhecer que ele é pecador, primeiramente. Se ele não reconhecer que ele é pecador, ele não vai reconhecer que ele merece o inferno. Ele vai achar que merece os céus, porque ele faz alguma bondade, faz alguma caridade. Eu vou à igreja, eu tomo a ceia, eu prego, faço isso, faço aquilo, como o caso de Cornélio. Cornélio, o livro de Atos, capítulo 10, lá ele falava, não é Cornélio, é um religioso, orava de contínuo a Deus, fazia dar esmola para os pobres, era um homem temente a Deus. Fala, temente a Deus é uma coisa, teme a Deus, respeita a Deus, mas não era salvo. Então aqui nós vemos aqui, então tem que admitir, e o único remédio para o pecado é o nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do coração do homem.
Precisa ter ele. Não é ter religião. Religião todo mundo tem. Não vê que eu falo assim, ó, aquele que crer no Evangelho e for batizado, será salvo. Esse crer, porque você perguntar, todo mundo crer, mas é batizado? Não. Batizado nas águas? Não. Batizado no Espírito Santo. Batizado na morte de Cristo, como disse Paulo em Romanos capítulo 6. Porque muitos falam que crer, mas não é batizado no Espírito Santo. Não é Espírito Santo, quer dizer que tem dons, que fala em língua, não é isso aí, que faz milagre. Batizado na morte de Cristo. Crer e for batizado. Ele fala, ele tem que crer e aceitar Jesus, a morte de Cristo, na cruz, ele aceitar. Ele ser batizado na morte de Cristo, todo junto. Que só crer não salva. Ele tem que crer e ser batizado em Cristo, não é na igreja. Depois, a igreja vem depois. Então, aí, Deus, então é preciso, o versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós não somos assim, mas mesma coisa, irmãos. Cada um é cada um, lembra? Olha, porque eu conheço, cada um conhece as suas falhas, os seus defeitos. Lá dentro, né? Minhas transgressões, ele disse, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então é preciso confessar. Confessar livre, espontânea vontade, porque brota lá dentro. Não é obrigar a confessar. Não é obrigar. Quantas vezes fiz no passado? Enquanto não via, eu vi o pecado do irmão, eu insisti em confessar e confessava. Mas talvez não confessava por insistência de outro. Aí não recebe o perdão de Deus, porque não está convencido que está errado. Está errado, então não está confessando com arrependimento. Então Deus quer que reconheçam as transgressões de nossos atos. Ele não vai perdoar o pecado que não reconhece. Nós, irmãos, nós temos o perdão de Deus, aceitamos Jesus. Ninguém vai para o inferno porque não confessou o pecado. Mas ele pode sofrer as consequências aqui nesta vida. Paulo disse lá na sua carta de Coríntios. Viu o que é a tomar assim indignamente? Às vezes pecado sem confessar. Come e bebe para a sua própria condenação, mas não a condenação do inferno, a condenação é aqui mesmo. Pode ter, ele fala, há muitos fracos, há muitos doentes, e há muitos que dormem, que já partiu antes. Então aqui ele diz, e pelo qual não se aceita ele como, aí e depois, também não aceita ele como Senhor e como Salvador, então é muito pior. Aí ele diz no 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas reconhecido justo em tua palavra, e tido por puro em teu julgamento. Viu a oração do salmista? Os pecados de Davi estavam com aquela mulher, Batseba, e seu marido Urias, e todo Israel. A direção final do pecado é o perdão de Deus. Todo pecado é um desvio do caminho de Deus. Todo pecado é um desvio do caminho de Deus para o caminho do homem. Do homem. Davi diz que Deus sempre é justo, ele diz aqui, em toda ação que ele teme o seu julgamento, que o julgamento de Deus é perfeito. Aí ele fala assim, olha bem no 5, porque que eu lembrei daqui, ó. Eis quem o pecado que Davi falou, olha onde estava o pecado. Ele não tinha cometido ainda, não tinha nascido ainda. Ó, eis que em iniquidade fui formado
e em pecado me concebeu minha mãe. Então ninguém nasce sem pecado. Ele não tinha cometido, mas tinha o pecado da raça humana, o pecado original, o pecado da desobediência de Adão e Eva. Falou, em pecado, porque a mãe dele era pecadora e o pai dele também era. O único que não teve pecado foi Jesus. Porque se Jesus tivesse nascido de Maria, do sangue de Maria, ele não seria o Salvador. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ela foi usada como instrumento. Ela foi pecadora. Ela está no céu. E o corpo dela está em algum lugar, guardando a ressurreição. Então o pecado original, aqui fala, esta passagem declara que todos nascem no pecado, como consequência da queda de Adão, lá do jardim do Éden. Voltando. Então, agora, a graça de Deus, ela renova e restaura a glória perdida da humanidade, do homem, mas que aceita ele. É a graça de Deus, a salvação é de graça. No caso aqui do novo nascimento, que é em João 3,3. O que diz lá? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E também em Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele diz, em nenhum outro salvação, e o mundo procura salvação em outro e não procura em Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz, foi ele que levou os nossos pecados. O pecado da humanidade está tudo pago, mas só que só vale se aceitar. Porque também debaixo do céu, olha, nenhum outro nome há dado entre os homens. Não tem ninguém que salva. A gente não salva a si mesmo, pelo qual devamos ser salvos. Olha, meus ouvintes, saiba que o nome de Jesus é a única esperança para a cura do pecado, para a salvação espiritual da humanidade caída. O corpo ainda não está salvo, a carne ainda não. A carne vai morrer, este corpo vai morrer, mas o espírito está salvo. O corpo é condenado. Olha, mas precisa que tenha tal confiança, uma confiança verdadeira, uma confiança genuína em Cristo Jesus. Não esquecer dele em nenhum momento. Ter amor, um amor, o nosso amor é falho, mas devemos colocar ele acima de todas as coisas. Devemos colocar. Vejam bem que ao partir da desobediência e rebelião do homem contra Deus, todo ser humano que nasce, já nasce em pecado. Nós já lemos em Salmo 51, 5. Agora um apelo. A confissão de fé verdadeira em Cristo. Primeiro, a aceitação das Escrituras sagradas como única regra de fé. Aceitar a Bíblia. Aceitar este livro. Aceitar as palavras. Segundo, primeiro tem que aceitar. Se não aceitar as palavras ditas para nós, como que nós vamos saber como que é Deus, como vamos saber salvar nossa alma, se nós não aceitar as palavras?
Não é o livro, folha, nem a letra. É o que está falando. É o que está dizendo. Olha, segundo, a conduta. Vamos ver a conduta. Isto envolve fé, exame de consciência, muito, um discernimento, saber discernir entre o bem e o mal, saber discernir bem como Jesus é, o que ele veio fazer neste mundo, por que ele morreu na cruz. Confissão, gratidão, comunhão e culto racional, como diz Paulo em Romanos 12. Um culto com razão. Nós devemos, sabe, o nosso culto racional, nós devemos ter, por que motivo que nós vem neste local reunir a igreja para cultuar o santo nome de Deus. Por que razão eu venho aqui? Por que razão eu saí do mundo que eu vivia para mim viver neste mundo espiritual? Não é religião, não é eu sou evangélico, eu sou um cristão, nós somos cristãos. O nome evangélico é um nome que está na moda, corre muito dinheiro, talvez, tu não acredita mais. É o evangélico. É ser um cristão nascido de novo. Uma declaração que recebeu a Cristo, o nome de Jesus, e quer o seu governo. Olha, tem dois governos. Se a gente, o homem, não está sendo governado por Deus, por Jesus, ele está sendo governado por outro. Aí eu governo eu mesmo, ninguém manda em minha cabeça. Tem um ditado, eu sou o dono do meu nariz. Não. Se ele está sendo, ele é o governo, então tem outro. Tem outros, que eles às vezes não estão sabendo. Já nasceu debaixo desse governo. Que governa. O mundo jaz no maligno, diz o apóstolo João. O mundo está no maligno. Não é a natureza que nós vemos o mundo, as pessoas, o sistema deste mundo, o sistema de governo deste mundo. Irmãos, não é fácil ser cristão. E não é impossível. E vai fazer parte da família de Deus. É isso que é importante. Tá vendo? Eu não faço parte da igreja aqui na terra, do corpo de Cristo, mas faço parte da família. Não é só quem faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo, que é salvo. A igreja não salva ninguém. Por quê? Igreja somos nós, pedras vivas, seres humanos, pecadores. Nós vamos salvar outro, pegar, tem segurança, sai daqui, esquece do prédio. Vamos reunir no lugar aí, ó, e vamos cantar hino, e vamos pregar. Está lá a igreja de Cristo, o corpo de Cristo reunido. Nome Batista, porque deram esse nome. Agora, então quer dizer que aquele grupo não salva, ele prega o Salvador. Ele prega, nós pregamos o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, é o corpo de Cristo, a assembleia dos salvos. O que quer dizer assembleias? Quem não sabe o que quer dizer a palavra assembleias? O que quer dizer assembleia? Vou falar assembleia dos deputados. Assembleia é reunião. Reunião. Nós aqui podemos falar, nós somos assembleias de... Completam? De Cristo. De Deus. Verdadeira. Então, salvação em Cristo Jesus. Salvação quer dizer um novo nascimento. Deus, ao criar o homem, o fez perfeito.
fez Adão, mas com livre arbítrio de escolha. Deus poderia, tinha poder, vou fazer o homem, ele não vai pecar. Deus fez Adão, mas Deus já sabia antes que ele ia pecar. Deus já tinha o plano de salvação antes, depois vou enviar o meu filho, Jesus, para morrer. E isso demorou depois para vir. Mas para Deus é tudo presente. Deus não é que nem nós. Olha, eu estava contando hoje para o irmão Vanderlei, até lá em Maria, ainda estava lá. Falei, ontem, jamais, eu saberia que vinha aqui em Maria e estava pregando o Salmo lá 33, lá. Abria-se ainda, assim, falou, olha, caiu aqui. Então, mas Deus já sabia disso. Deus sabe. Para Deus não é que nem um parado. Deus é que nem nós, vai passando. Para Deus, tudo passado, é presente. Ele que fez. Deus sabe o último que vai nascer e o último que vai converter. Em Apocalipse já está escrito o nome dele lá no livro da vida. Deus não precisa de livro para nós entendermos. Deus já sabe, nós não sabemos. Nós pregamos. E Deus sabe já aquele que vai converter. É interessante o poder de Deus. É muito interessante, amável, não tem como. Nós servimos um Deus assim, que conhece tudo antes. Então nós vemos aqui, novo nascimento. Deus, ao criar o homem, ele criou o homem perfeito, completo, coroa de sua criação, criatura. Todos nós somos criatura de Deus. Uma vez eu falo o nome porque ele já morreu. Eu estava na serraria, chegou o senhor lá, o Arimoto. Bom dia, irmãos. Eu falei, bom dia, irmãos em Adão e Eva. Nós somos todos irmãos em Adão e Eva. Somos criatura, irmãos, mas em Cristo é diferente. Imagem e semelhança de Deus. E desta forma sua obra é perfeita em tudo, mas dando livre arbítrio para nós escolhermos. Se nós escolhermos, eu não vou no culto hoje, se eu escolhi, se ele permitiu, eu não venho no culto. Mas é da vontade dele. Nós devemos ver a permissão dele, a vontade preferida. Ele já sabe o que nós vamos escolher. Olha, como devemos nos santificar? O que significa santificação? O que significa santificação? Separação. Santificar é separar do mal. Se santificar é ser transformado por Deus para viver de maneira que agrada a Ele. Não é só aceitar Jesus, eu aceito Jesus, eu estou salvo e acabou. E depois, nós temos que viver uma maneira que agrada a Ele. Agrada a Ele. Nós devemos ter esse cuidado. Não é uma lei, não é uma regra. Nós devemos pôr disciplina em nossa vida. Não lei, mas disciplina. Por ordem na nossa vida, assim. Eu me ordenar a mim mesmo, mas não como sacrifício, com amor. Quando alguém se converte, ele é santificado, separado do pecado, separado do mundo que vivia antes da conversão. Se eu começar a voltar a praticar o que eu fazia antes, poxa vida, não sei. Praticar? Talvez eu não perca mais a fé, mas vou fazer um estrago demais. Posso morrer antes, posso escandalizar muito, impedir muitos que venham a Cristo por causa da minha vida. Se eu preguei, eu dei o meu testemunho, a pessoa vira e depois volta. Eu como eu era antes. Eu vigio, os irmãos, nós precisamos vigiar. Vigiar. O cristão deve vigiar.
Santificação é a dedicação a Deus, separar sempre do pecado, das imundícias. Quando nós aceitamos a Cristo, fomos santificados. A justiça de Cristo, no momento em que nós aceitamos Jesus, quando você aceitou Jesus em sua vida, você é um santificado, é um santo. São Sebastião, São Paulo, Santo Daniel, assim, santa, separado. Agora você, que ainda não aceitou Jesus, você aceita Jesus em sua vida? Você quer ser santificada? Tem pessoas aqui que não é salva. Penso eu, Deus é quem sabe. Você aceita Jesus em sua vida? Nós devemos levantar a mão para Jesus. Fazer assim, eu aceito Jesus. Levantar a mão, eu aceito Jesus. Mas de verdade, quantos já veio aqui que levantou a mão e não estão vindo mais? A sua vida é santa, porque aquele que te salvou, que salva, ele é perfeito em santidade. Então nós devemos. Aqui é fácil de ser santo, tudo nós somos santos aqui, ninguém tem defeito. Mas nos bastidores, e lá fora, que é a prova de fogo. A prova de fogo é no trabalho, onde está no meio das tribulações e tentações, o vento e os ventos de doutrina, e essas tentações que vêm. Para vocês é difícil, para mim é mais fácil, num certo sentido, porque não trabalho mais, não estou mais submisso a patrão, a encarregado, às coisas do mundo. E hoje eu entendo porque que o Monfele levava aquela vida, o pastor Antônio levava a vida. Por quê? Você está mais perto, você está estudando, está servindo a Deus contínuo. Mas quando eu estava naquela prova de fogo lá no meio dos pessoal, no trabalho, eu vi o quanto que é difícil. Lá que você precisa estar com a bateria carregada para poder ter paciência. Senão põe tudo fora, o testemunho. Briga, xingam, blasfêmia, mau testemunho. Aqui no Birajara, a maior prova de fogo é aqui no Birajara. Numa cidade grande, não encontra os irmãos, lá só nos cultos. Lá em Bauru, quando eu fazia parte, eu encontrava os irmãos do culto. Agora aqui você sai, encontra irmãos fácil. E notícia corre fácil. E eu abri um parênteses e fazer uma pergunta para os irmãos. Sei que alguém vai responder. Primeiro, o que Jesus disse lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, não sei se é o capítulo 15 ou capítulo 18, se alguém vê o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Quem é esse ti? Porque alguém falou para mim que é Deus. E não é. Vocês acham que é Deus? Quem que é esse ti? Olha bem, se alguém vê teu irmão pecar, como é que é? Se alguém vê teu irmão pecar contra ti, sabe por que contra ti? Olha, já está falando. Contra quem é esse ti? Ele que viu. Porque se eu estou no lugar, o irmão está no lugar, você vê o irmão fazendo uma coisa errada, ele está pecando contra você. Primeiro tem que ver você está lá também. Ele está pecando contra você. Agora Jesus não mandou falar, vai lá contar para o pastor, vai lá contar para os irmãos, vai lá para contar para a igreja. Vai repreender entre ti e ele só. Se ele te ouvir,
ganhará o teu irmão. Seu irmão pecou, não está fazendo isso, é pecado. Se ele não te ouvir, leva um ou dois para conversar com ele. Olha bem como é que para uma igreja funcionar. Se ele não ouvir, quem sabe por duas palavras, reforça mais a palavra o assunto. Às vezes ele não ouviu você sozinho, você levou dois, ele ouviu. Se ele não ouvir as duas, depois o terceiro passo é: leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, aí que é para levar, ele tem que rejeitar primeiro, os dois. Considera gentil, considera publicano, né? Gentil e publicano. Aí ele vai ser excluído. Mas não é que ele perdeu, ele foi tirado a disciplina do rol de membro. Ele pode continuar visitando. E também, e lá em Romanos também, acho que no capítulo 12, vocês notem bem, quando Paulo fala que Deus distribuiu os dons, ele não falou que ou um pastor ou outro irmão tem todos os dons, está lembrando? Vocês notem bem? Lembre bem? Um tem um dom de exortar, outro tem o dom de corrigir, outro tem o dom de... dom de... Como é que fala? De repartir, né? Às vezes um irmão, ele não tem o dom de repartir. Porque um tem um dom de repartir, mas às vezes ele não tem o dom de exortar. Outro dom de ensinar. Repartir, tem aquele irmão que gosta de estar ajudando, repartindo bem material e ajudando o irmão. É um dom que ele tem. E eu não tenho todos os dons. Os irmãos também, mas cada um tem o seu dom. Um tem o dom de exortar, ele sabe exortar, ele sabe falar e tal. É o dom de cada um. Deus não deu o dom para um só, todos os dons. Então, no corpo de Cristo tem essas pessoas. Vamos continuar aqui. Então, aqui nós vemos, que agora o próximo passo é Romanos 6,4. Então, a vida cristã, ela consiste de transformação diária. Nós devemos, e é difícil para aprender até você sabe decor, mas praticar. Se não mudamos em nada, olha bem, é porque não morremos com ele. É facinho de a gente analisar. Se eu não mudei em minha vida em nada, quando eu não era cristão, eu odiava, eu não perdoava, continuo mesmo, então não mudei. Precisamos mudar. Por amor. Olha o 4 de Romanos, capítulo 6. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha bem. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo dizendo, se nós fomos sepultados, mas não morremos, nós estamos vivos, mas é o velho homem, sepultado, que nós morremos, assim foi sepultado. Cristo não foi sepultado? Cristo morreu na cruz e foi sepultado, que levou os pecados, e nós fomos sepultados com ele, e ele, depois fala, pelo batismo na morte. Aqui eu falei aquela hora, Romanos, capítulo 6. Pelo batismo, esse batismo, mas não é o batismo que batiza na água, no batistério. É o batismo, quer dizer que eu morri. É a morte, eu morri com Cristo, eu fui batizado, eu fui sepultado, eu fui enfiado, né? Fomos sepultados, plantados junto com Cristo, na mortes, que nós morremos para criar vida. E um morto não vive mais, um morto não anda. Imagina se estiver lá no velório, se o morto levantasse, o que acontece?
Sai todo mundo correndo. Sai todo mundo correndo. Quando eu era menino, eu via contar história assim de... Você sabe aquelas histórias que os antigos contavam, que a gente dormia até com medo? Tudo para fazer. Pessoa e o caminhão que ia carregando um caixão de defunto, assim, sabe? Ele levanta, assim, né? Isso é história, pode ser. Ia chovendo e o carro não olhou para um, mas o choveu, o cara entrou dentro do caixão, ele foi pegando gente. Quando ele chegou lá adiante, aí parou, ele abriu o caixão, parou a chuva, disse que descer tudo o caminhão correndo. Quando chegou lá adiante, pularam tudo, eu entrei debaixo do pneu do caixão, estava chovendo. Então, isso é história. Imagina acontecer isso. Agora, para que como Cristo foi ressuscitado, ele morreu. Dentre os mortos, que foi o que fez as primícias. Ninguém foi ressuscitado. Maria não ressuscitou. Ninguém. Pode pegar do Antigo Testamento. Está todo aguardando a primeira ressurreição do corpo quando vinha Jesus. E depois, a segunda ressurreição depois do milênio. Essa aí. Quem ficar por essa segunda ressurreição, condenação. E falei, foi dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, pela glória de Cristo. E não a nossa glória. Como se santificar em Cristo? Primeiro passo, não esquecendo, o novo nascimento. Cada cristão está salvo e santificado, separado eternamente em Cristo, com Cristo. Qual a atitude que a pessoa deve tomar para santificar? É ter Cristo na vida. É ter Cristo. É necessário arrepender-se com um novo nascimento e morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Mas é preciso crer na palavra de Deus. É preciso crer na palavra de Deus. Nós não podemos voltar no pecado. Não devemos, nós não podemos. Podemos é podemos, Paulo disse. Toda, lá em 1 Coríntios capítulo 6, não erreis. Lá ele fala uma classe, dos devassos e tal, e tal, e tal. Todas as coisas me são lícitas, ele demonstrou aquela lista. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E Paulo falou assim para ele, é que algum dessa classe, que ele falou lá, eu acho que é o versículo 9, maldizente, ladrões, roubadores, adúlteros, efeminados, todo quanto é lista. Que algo falou para ele, que algum de vós tem sido. Mas agora, se foste lavado, não tem pecado que Cristo não perdoa, lavado, santificado, é assim, amém por isso. Santificação através de toda a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus tem sido um alimento, irmão, um alimento essencial. Um alimento essencial na relação entre Deus e seu povo. Porque esta santidade de ser separado do pecado é uma santidade de obediência em amor. De amor de quem é santo e ama a santidade. Terminar no versículo 16 de 1 Pedro capítulo 1. Portanto, está escrito, sede santos, porque sou santo. Então, primeiro, reconhecer que é um pecador. Então, você de santo, porque sou santo. Eu sou santo. Está em Levítico capítulo 20, versículo 7. Porque ele fala assim, portanto, está escrito em algum lugar. No caso aqui é Levítico capítulo 20, versículo 7, que eu sei. Se tem mais, não me lembro. Então ele diz, reconhecer que é um pecador. Porque todos pecaram
E destituídos estão da glória de Deus. Isso estão. Enquanto não aceitar Jesus, estão destituídos. Estão separados, estão condenados. Para aqueles que estão salvos. Amém? Amém. Então vamos louvar ao Senhor. E de manhã, se Deus permitir, estaremos aqui.